Bom, gente, sejam bem-vindos. Esse vídeo é um material autoral na minha monitoria, complementar aos estudos de sociologia do setor. E nesse vídeo nós vamos falar de ideologia. Esse termo é muito falado no dia a dia, é presente em debates, em argumentos e em diversos outros lugares. Por isso a necessidade de a gente aprender esse termo e o conjunto de coisas que ele representa. Mas antes da gente começar, é importante ter em mente que ideologia não é uma coisa difícil de ser entendido, mas pode causar uma certa confusão, por ser um termo muito abrangente. Então, nós vamos estabelecer alguns tópicos e a gente vai seguir uma linha de raciocínio para ficar mais organizado. Outra coisa que é muito interessante da gente pontuar é que há uma diferença entre filosofia de vida e ideologia. Ideologia é uma maneira de ver o mundo de forma crítica, principalmente socialmente e politicamente. Já a filosofia de vida é uma maneira de se viver, ou seja, passar tardes ao ar livre jogando bingo na pracinha, tomar um açaí e conversar com os amigos a noite toda. Esse tipo de coisa não é ideologia, tá? Essas coisas são filosofias de vida, hábitos que são bons para você, fazem você feliz e são formas que você gosta de passar o tempo e viver. Bom, esse é um outro ponto que a gente tem que ter em mente. Mas ele é um pouco mais profundo. Por isso que eu separei um tópico só para ele. Porém, mesmo assim, não vai dar pra gente conseguir falar tudo sobre lutas de classes. Mas vai dar para ter uma ideia assim inicial, tá? Suficiente para entender o que é ideologia. Vamos lá. Karl Marx vai estabelecer essa ideia de lutas de classes nas suas teorias. Uma frase de Marx que ficou muito importante, né? Que é muito importante, é: a história de todas as sociedades até hoje tem sido a história das lutas de classe. Mas por que ele fala isso? A partir do momento que se criou a propriedade privada, ou seja, a partir do momento que as pessoas começaram a pegar uma terra ou qualquer outro bem de valor, né? Mas no caso terra porque foi o primeiro, né? Antigamente quem tinha mais terra eram os mais poderosos. Então vamos colocar terra. A partir do momento que a pessoa pega uma terra e chama de sua, uns passam a ter mais que os outros, ok? Então, se eu pego uma coisa e eu faço daquilo propriedade minha, eu passo a ser um indivíduo que possui uma coisa, enquanto o outro não possui. E nisso surge a desigualdade e também a necessidade da gente ter classes sociais para poder organizar essa relação de desigualdade. E aí, por conta disso, as classes sociais vão ter demandas diferentes. Elas vão lutar e reivindicar coisas diferentes, certo? Uma pessoa que tem mais, ela não vai querer a mesma coisa que uma pessoa que tem menos, certo? Então tem diferença. Vocês vão entender um pouco mais para frente. Com o tempo, o critério de poder foi mudando. Como eu disse no início, os mais poderosos eram aqueles que tinham mais terra. Hoje, quem é mais poderoso é quem tem mais dinheiro, moeda, papel. Mas uma coisa nessa relação nunca mudou, tá? Por mais que o critério do poder venha mudando durante o tempo, uma outra coisa nunca mudou, que é o fato de existir uma classe dominante e uma classe dominada. A classe dominada é aquela que vende a sua força de trabalho para poder sobreviver, certo? É aquela que trabalha para poder sobreviver. Se ela não trabalhar, ela não tem dinheiro, ela não vai sobreviver. E essa classe hoje são os assalariados, né? Todos aqueles que trabalham para poder receber um salário no final do mês e poder pagar suas contas e viver. Já a classe dominante é aquela que detém os meios de produção, ou seja, aquelas que empregam a classe dominada e que possuem o suficiente não só para viver, como também lucram com o trabalho da classe dominada. Ou seja, essas pessoas são aquelas que têm o meio de produção na mão, certo? E aí essas pessoas são quem hoje em dia são os grandes empresários, os donos de indústrias, de fábricas. Esses são pertencentes da classe dominante, aqueles que têm o meio de produção na mão e os outros, a classe dominada, vem trabalhar para eles, certo? Na teoria de Marx, é assim que se estrutura essa relação. Então, reforçando, a gente tem que ter em mente uma coisa. Existem grupos, tá? E esses grupos eles vão lutar por coisas diferentes.
Nesse caso, a gente usou a teoria do Marx. Só que a gente tem que ir além disso. Não existem apenas esses dois grupos, essas duas classes. Quer dizer, existem essas duas classes, mas não existem apenas esses dois grupos na relação da ideologia, tá? Os indivíduos, eles também se dividem por questões culturais, religiosas, que por sua vez também vão defender outras demandas relacionadas a essas questões. Então é isso que a gente tem que ter em mente. Existem muitos grupos culturais, políticos, econômicos, religiosos, enfim, existem muitos grupos. E esses grupos, eles vão ter, cada um vai ter a sua demanda, vai ter a sua luta, certo? É isso que a gente tem que ter em mente até esse ponto. Agora vamos falar um pouco sobre o termo ideologia mesmo, certo? Eu acredito que a melhor definição para esse termo seja um conjunto de ideias e crenças de um grupo ou sociedade sobre o mundo à sua volta, ok? Pessoas com o mesmo pensamento, ideias, certo? Se juntam e elas vão lutar para alcançar esses objetivos que elas têm em comum, levando esse grupo a construir uma ideologia. Beleza? Então, essa é, na minha opinião, a melhor definição para a ideologia. Ela caracteriza bem que é um grupo de pessoas se unindo em prol de crenças e pensamentos comuns ao que elas observam do mundo, certo? Eu acredito que essa seja a melhor definição. Hoje em dia, o termo ideologia muitas vezes é associado a coisas negativas, mas isso não é de hoje, não começou ontem, certo? A primeira vez que ideologia foi relacionada com algo negativo foi lá no governo do Napoleão. O que aconteceu? O Napoleão, ele começou a chamar os críticos dele de ideólogos. Por que isso? Ele queria falar que essas pessoas, elas não tinham noção da realidade do governo, de como era administrar o governo, e elas tinham muitas ideias de como fazer, não sei o quê, mas elas não tinham noção da prática. Então ele chamou essas pessoas de ideólogas, certo? Aí, depois disso, vem Marx, certo? O Marx, ele vai falar de ideologia também, do termo ideologia. Mas aí ele vai ter vai ser mais preciso. Ele vai colocar melhor o termo ideologia, ele vai dar mais profundidade ao tema. Aí o que o Marx vai falar? O Marx, ele vai falar que a ideologia é uma falsa consciência criada pelas classes dominantes, certo? Aquelas que a gente falou no último tópico. É uma falsa consciência criada pelas classes dominantes para poder esconder a realidade e dominar. Ou seja, ele também nos coloca um sentido negativo da palavra, certo? Uma vez que na sua visão uma vez que ideologia na sua visão é uma forma de mascarar a realidade social por meio de ideias, certo? Sendo uma ferramenta da classe dominante para dominar a classe dominada. Atualmente, um discurso muito presente em certos grupos é de que temos que acabar com as ideologias. Preste atenção nisso, tá? Um discurso presente hoje é que a gente tem que acabar com a ideologia e sermos mais técnicos nas decisões e escolhas. Mas aí, eu te pergunto, isso por si só não é uma ideologia? Porque esse discurso, certo, dessas pessoas, desses grupos, é composto por ideias, certo? Ideias de acabarmos com as ideologias, né? De sermos mais precisos, é uma ideia. Essas ideias são comuns entre todos que concordam com elas. Ou seja, pessoas desses grupos têm pensamentos em comum, concordam com coisas em comum, com ideias em comum. Aí esses indivíduos, eles fazem parte de grupos, desses grupos que lutam por essas ideias para defendê-las, certo? Então eu te pergunto novamente, esses discursos contra as ideologias não são por si só outras ideologias, certo? É possível a gente ter um grupo que não seja ideológico, um grupo que não defenda uma ideia? Não tem muito sentido, porque para as pessoas se unirem em grupos,
tem que ter uma ideia para unir essas pessoas, tem que ter um porquê elas se unirem. E já aí por si só já configura uma ideologia. É um grupo unido de pessoas, indivíduos diferentes que têm ideias, que concordam com ideias semelhantes. Então a gente já pega aí uma incoerência, certo? E hoje em dia tem muita gente, muitos políticos, grupos que falam que tem que ser contra as ideologias, mas não é incoerente isso, é incoerente. Então, gente, nesse esse tópico, eu acredito que ele seja o mais importante do vídeo, porque ele vai além da atividade do bimestre, tá? Entender como as ideologias impactam na política é importante para a nossa vida como um todo, beleza? Existe uma guerra ideológica no mundo, isso é inevitável. Essa guerra tem muito a ver com a luta de classes que a gente falou anteriormente, mas ela vai além disso, tá? Todos os indivíduos todos os indivíduos que possuem a capacidade de ver e de entender o mundo possuem também uma ideologia, ok? Essa capacidade de ver e entender o mundo é necessariamente uma forma crítica de olhar a sociedade, tá? E esses indivíduos, eles queiram ou não, eles vão acabar promovendo as suas ideologias. Ou seja, todos nós temos uma ideologia. Todos nós que temos a capacidade de observar o mundo criticamente, possuímos uma ideologia. E aí a gente tenta passar essa ideologia em diante. Isso é inevitável, tá? Aí a gente entra na política. A política é a ferramenta mais importante e perigosa da nossa sociedade, tá? Porque ela que determina como tudo vai acontecer. É na política que vai se organizar a sociedade, ok? E é exatamente lá na política que existe o maior número de ideologias. Os políticos, os partidos, as eleições, as campanhas, os projetos, certo? As bandeiras, todas essas coisas fazem parte da guerra ideológica, porque ali estão representados diferentes ideologias, certo? Diferentes ideologias estão representadas ali nessas coisas que eu acabei de falar e em tantas outras que circundam a política. A gente tem que entender que existem centenas de ideologias diferentes no mundo, tá? Algumas são mais famosas que outras, algumas são sub-ideologias, ou seja, são derivações ou afunilamentos de outras ideologias e assim por diante. Porque, como eu disse, existem muitos grupos, tá? Muitos grupos que defendem coisas diferentes na nossa sociedade, tá? Grupos pertencentes à classe dominante, grupos pertencentes à classe dominada, certo? Que vão se afunilando. E aí a gente tem sub-ideologias. Tem ideologias para tudo, assim, muitas, tá? Muitas. Só que aí, como eu disse, algumas são mais famosas, outras não. É só vocês procurarem na internet que vocês vão achar várias e várias, tá? E aí, é basicamente assim que ela se manifesta na política. Mas para terminar, para concluir o assunto, eu preciso colocar duas coisas aqui com vocês, tá? Muito importante. A primeira, que a gente tem que tomar ter muita atenção, é que sempre que alguém falar para você, sempre que você ouvir alguém falar que não possui ideologia, vocês devem desconfiar, tá? Por quê? Essa pessoa, ela pode não saber o que está falando, ela pode não ter ideia do que ela está falando e está falando besteira, ou ela está querendo te enganar, certo? Porque se ela fala que ela não tem ideologia, ela pode estar querendo te enganar para vender a ideologia dela para você, certo? Agora, uma segunda coisa, a gente tem que respeitar todas as ideologias, porque a gente vive numa democracia, beleza? Que é a nossa estrutura de sociedade hoje, e na maior parte dos lugares do mundo, que por si só é uma ideologia também, certo? Aí vamos lá. A democracia, ela permite que todo mundo tenha liberdade para falar livremente, para se expressar. Entretanto, e aí a gente deve respeitar todas as ideologias, tá? Entretanto, quando a gente identificar uma ideologia que agrida a nossa democracia, ou seja, o direito da gente ser livre, aí sim a gente deve combater essas ideologias. Essas são ideologias ruins, negativas. Por quê?
ideologias assim que defendem, que lutam contra, que agridem a democracia, nós temos exemplos na nossa história. O nazismo, o fascismo, certo? São ideologias que pautavam, e outras também, são ideologias que pautavam um estado totalitário, ou seja, elas tiravam a liberdade das pessoas de pensarem diferente delas, de possuírem ideologias diferentes. Então a gente tem que prezar pela multiplicidade ideológica, tá? Porque isso constitui uma democracia, beleza? Todo mundo tem direito de pensar o que quiser, tem direito de ser quem quiser, de defender o que quiser, contanto que essas coisas não agridam a democracia, porque aí é uma faca de dois lados, entendeu? Você vai estar defendendo e, sabe, não tem como você permitir que existam, aceitar que existam ideologias que agridam a democracia, certo? Como eu disse, tem exemplos terríveis do nazismo, do fascismo, que foram ideologias perigosíssimas, que mataram milhões, milhares, milhões, né, de pessoas. Enfim, esse é o risco da ideologia na política, tá? Mas é inevitável que tenha ideologia na política e em qualquer outro lado, porque a ideologia faz parte do ser humano, faz parte do que somos, certo? A partir do momento que a gente tem uma visão de mundo, a partir do momento que a gente tem uma visão crítica do mundo, de como ele funciona, a gente vai ter uma ideologia, isso é inevitável, independentemente de qual seja. E a partir do momento que a gente vai vivendo, vai conectando com outras pessoas, a gente vai querer passar essa nossa ideologia para frente, certo? Vai demonstrar inconscientemente o que a gente pensa. Então, a gente tem que deixar muito claro esses pontos, tá bom? É basicamente isso. Gente, é isso. Eu espero ter ajudado vocês. Eu não consegui falar tudo, mas deu pra gente ter uma noção básica sobre o tema. Qualquer outra dúvida que surja, ou qualquer outra coisa referente à matéria, vocês podem me procurar pelo WhatsApp ou por e-mail, vocês que sabem. E que eu vou estar lá orientando vocês, tá? Da maneira que eu puder. Muito obrigado por vocês terem assistido o vídeo. E é isso, espero ter ajudado.